Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, encontrou vários demônios durante seu tempo na Terra. A passagem que vamos explorar hoje é uma demonstração clara de seu poder sobre as forças das trevas e sua profunda compaixão pela humanidade. Esta é a história do encontro de Jesus com um homem atormentado por demônios e como, em um momento de escolha crucial, a sociedade da época revelou suas prioridades. Fique conosco enquanto mergulhamos nessa narrativa poderosa e atemporal que continua a ressoar em nossos corações e mentes até os dias de hoje. Vamos começar nossa jornada espiritual, a razão pelos quais os demônios solicitaram a Jesus os porcos. No início da nossa jornada, somos transportados para a Terra Santa de há 2000 anos. As areias quentes, as ruelas empoeiradas e a multidão que seguia um homem extraordinário, Jesus de Nazaré. Jesus era conhecido por seu poder de cura e amor incondicional. Ele não apenas caminhava entre as pessoas, mas também caminhava entre as sombras, desafiando as forças do mal. Nossa história começa com um homem possuído por demônios, um homem cuja vida estava mergulhada na escuridão. Ele vagava pelos túmulos, quebrando correntes, incapaz de encontrar paz. Este relato comovente é encontrado nos Evangelhos, mais especificamente em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. É uma história que nos mostra o confronto direto de Jesus com o mal e sua capacidade de libertar aqueles que estavam aprisionados por ele. Jesus não recuou diante do caos que se desenrolava diante de seus olhos. Ele se aproximou do homem possuído, oferecendo-lhe algo que ninguém mais conseguira: esperança. Como um farol de luz no meio das trevas, Jesus conversou com o homem e ordenou aos demônios que saíssem dele. Mas o que aconteceu a seguir deixaria uma impressão duradoura em todos que presenciaram esse milagre. A transformação foi imediata. O homem que antes era um fardo para sua comunidade agora estava em perfeito juízo, vestido e sentado aos pés de Jesus. Este foi um milagre de proporções épicas, mas também um lembrete de que, onde há luz, as trevas não podem prevalecer. Nossa história nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e libertação nas palavras e ações de Jesus. Os demônios, reconhecendo o poder absoluto de Jesus, pediram para não serem lançados no abismo, mas sim possuir um rebanho de porcos. Isso nos leva a uma pergunta intrigante: por que os demônios preferiram os porcos? A resposta pode estar na natureza impura dos porcos, segundo a tradição judaica da época. Os demônios optaram por possuir os porcos, em vez de enfrentar o abismo, talvez na esperança de continuar causando caos e destruição. As Escrituras nos mostram que, uma vez que os demônios entraram nos porcos, esses animais se lançaram em um precipício, perecendo em um mar de destruição. Esta parte da história é um lembrete de que mesmo os seres possuídos pelo mal prefeririam espalhar sua influência a perecer nas profundezas. Mas a pergunta que surge é: por que os porcos? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? A resposta está em uma lição mais profunda. Jesus valorizava mais a vida humana do que a vida dos porcos. Ainda que os porcos perecessem, a vida do homem libertado tinha um valor inestimável. Este episódio nos lembra que, para Jesus, cada vida humana é sagrada e digna de redenção, independentemente do estado em que se encontre. Em vez de celebrar a redenção do homem, a atenção se voltou para a perda dos porcos. As pessoas da cidade ficaram profundamente preocupadas com o impacto financeiro dessa tragédia. O valor dos porcos era considerável naquela época, e a comunidade se sentiu impactada por essa perda material. Mas essa reação revela uma diferença de prioridades. Para Jesus, a prioridade era a vida humana, a redenção espiritual e a libertação do homem possuído. Ele viu a situação sob uma luz completamente diferente. Jesus buscou esclarecer seu propósito, destacando a importância de priorizar a vida humana sobre o valor material dos porcos. Ele nos ensinou que o valor de uma alma é infinitamente maior do que qualquer riqueza material, e que a verdadeira riqueza está em nossa relação com Deus e na liberdade do espírito. Essa parte da história nos convida a considerar nossas próprias prioridades. Até que ponto valorizamos as coisas materiais em comparação com as questões espirituais e a dignidade humana? A história dos porcos e os demônios não é apenas um episódio histórico, mas uma lição atemporal sobre o que realmente importa na vida.
Em um mundo onde frequentemente priorizamos o material, esta narrativa nos lembra da importância de manter nossos valores em foco. A libertação do homem possuído não foi apenas uma demonstração do poder de Jesus, mas também um símbolo do que ele veio fazer na Terra: libertar a humanidade das correntes do pecado e do mal. O homem que antes era um fardo para sua comunidade, agora estava em paz e em harmonia com os outros. Um testemunho vivo do que a intervenção de Jesus pode realizar. Essa história nos lembra que todos nós temos demônios em nossas vidas, simbolizados pelo pecado, pelo medo, pela tristeza. Assim como o homem possuído, todos nós precisamos da libertação que só Jesus pode oferecer. Quando Jesus curava os doentes, expulsava os demônios e proclamava a chegada do reino de Deus, ele estava nos apontando o caminho para a libertação espiritual e a reconciliação com o Pai Celestial. A história de Jesus e os demônios nos ensina que, independentemente do quão perdidos possamos estar, sempre há esperança, sempre há um caminho de volta para Deus e sempre há libertação da escuridão. A fé em Jesus, como o homem possuído demonstrou, é um passo crucial na jornada de libertação espiritual. Ela nos leva a encontrar paz e salvação. A presença do mal no mundo moderno, seja na forma de vícios, depressão, desespero ou ódio, é uma realidade que muitos de nós enfrentam. No entanto, assim como na história de Jesus, há esperança. A história nos ensina que, ao procurarmos a ajuda de Jesus, podemos encontrar a força e a libertação espiritual de que precisamos. A fé, a espiritualidade e o apoio da comunidade desempenham um papel crucial na nossa jornada de cura. Pessoas em todo o mundo testemunham como a fé em Jesus as capacitou a superar desafios aparentemente insuperáveis, a encontrar paz em meio ao caos e a experimentar a libertação do mal que as atormentava. A história nos inspira a também valorizar mais a vida humana e o bem-estar espiritual do que a busca por riqueza material. Ela nos lembra que, ao praticarmos a compaixão, a caridade e o amor ao próximo, estamos seguindo os passos de Jesus. À medida que enfrentamos os desafios do mundo moderno, a história de Jesus e os demônios nos desafia a considerar nossas prioridades e a importância de valorizar o espiritual, o amor e a libertação do mal em nossas vidas. Chegamos ao fim de nossa jornada espiritual, explorando a profunda narrativa do encontro de Jesus com os demônios e os porcos. Esta história antiga continua a ecoar em nossas vidas, nos desafiando a refletir sobre nossas prioridades e valores. Vimos como Jesus, o Filho de Deus, tinha o poder de liberar almas da escuridão, trazendo esperança e cura mesmo nas situações mais desesperadoras. Hoje, enfrentamos nossos próprios desafios e demônios pessoais, mas a história nos lembra que a esperança e a libertação estão ao nosso alcance quando buscamos a ajuda de Jesus e mantemos nossa fé. A mensagem desta narrativa transcende o tempo e nos incentiva a valorizar mais a vida humana, a compaixão e a libertação espiritual em um mundo frequentemente focado no materialismo. Ao lembrarmos da história de Jesus e os demônios, que ele possa nos guiar em nossas jornadas espirituais, nos lembrando de que, onde há luz, as trevas não podem prevalecer, que possamos encontrar libertação, paz e esperança, assim como aquele homem possuído há tanto tempo atrás. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo espiritual, não hesite em se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Que a luz de Jesus continue a iluminar o seu caminho. Até a próxima. Que a paz e a libertação estejam com você.